Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dotados de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, destinados a zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas no país. Capítulo 1. Do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Farmácia. Artigo 2º. O Conselho Federal de Farmácia é o órgão supremo dos Conselhos Regionais, com jurisdição em todo o território nacional e sede no Distrito Federal. Artigo 3º. O Conselho Federal será constituído de tantos membros quantos forem os conselhos regionais. Parágrafo 1º. Cada conselheiro federal será eleito, em seu estado de origem, juntamente com um suplente. Parágrafo 2º. Perderá o mandato o conselheiro federal que, sem prévia licença do Conselho, faltar a 3 reuniões plenárias consecutivas, sendo sucedido pelo suplente. Parágrafo 3º. A eleição para o Conselho Federal e para os Conselhos Regionais far-se-á através do voto direto e secreto, por maioria simples, exigido o comparecimento da maioria absoluta dos inscritos. Artigo 5º. O mandato dos membros do Conselho Federal é privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira, será gratuito, meramente honorífico e terá a duração de 4 anos. Parágrafo único. O mandato da diretoria do Conselho Federal terá a duração de 2 anos, sendo seus membros eleitos através do voto direto e secreto, por maioria absoluta. Artigo 6º. São atribuições do Conselho Federal a organizar o seu regimento interno. B. Eleger, na primeira reunião ordinária de cada biênio, sua diretoria, composta de presidente, vice-presidente, secretário-geral e tesoureiro. C. Aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais, modificando o que se tornar necessário, a fim de manter a unidade de ação. D. Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e dirimi-las. E. Julgar em última instância os recursos das deliberações dos conselhos regionais. F. Publicar o relatório anual dos seus trabalhos e, periodicamente, a relação de todos os profissionais registrados. G. Expedir as resoluções que se tornarem necessárias para a fiel interpretação e execução da presente lei. H. Propor às autoridades competentes as modificações que se tornarem necessárias à regulamentação do exercício profissional, assim como colaborar com elas na disciplina das matérias de ciência e técnica farmacêutica ou que, de qualquer forma, digam respeito à atividade profissional e organizar o Código de Deontologia Farmacêutica. J. Deliberar sobre questões oriundas do exercício de atividades afins às do farmacêutico. K. Realizar reuniões gerais dos Conselhos Regionais de Farmácia para o estudo de questões profissionais de interesse nacional. L. Ampliar o limite de competência do exercício profissional, conforme o currículo escolar ou mediante curso ou prova de especialização realizado ou prestada em escola ou instituto oficial. M. Expedir resoluções, definindo ou modificando atribuições ou competência dos profissionais de farmácia, conforme as necessidades futuras. N. Regulamentar a maneira de se organizar e funcionarem as Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. U. Fixar a composição dos Conselhos Regionais, organizando-os à sua semelhança e promovendo a instalação de tantos órgãos quantos forem julgados necessários, determinando suas sedes e zonas de jurisdição. P. Zelar pela saúde pública, promovendo a assistência farmacêutica. Q. Vetado.
R. Estabelecer as normas de processo eleitoral aplicáveis às instâncias federal e regional. Parágrafo único. As questões referentes às atividades afins com as outras profissões serão resolvidas através de entendimentos com as entidades reguladoras dessas profissões. Artigo 7º. O Conselho Federal deliberará com a presença mínima de metade mais um de seus membros. Parágrafo único. As resoluções referentes às alíneas G e R do artigo 6º só serão válidas quando aprovadas pela maioria dos membros do Conselho Federal. Artigo 8º. Ao presidente do Conselho Federal compete, além da direção-geral do Conselho, a suspensão de decisão que este tome e lhe pareça inconveniente. Parágrafo único. O ato de suspensão vigorará até novo julgamento do caso, para o qual o presidente convocará a segunda reunião, no prazo de 30 dias contados do seu ato. Se no segundo julgamento o Conselho mantiver por maioria absoluta de seus membros a decisão suspensa, esta entrará em vigor imediatamente. Artigo 9º. O presidente do Conselho Federal é o responsável administrativo pelo referido Conselho, inclusive pela prestação de contas perante o órgão federal competente. Artigo 10. As atribuições dos conselhos regionais são as seguintes: a. Registrar os profissionais de acordo com a presente lei e expedir a carteira profissional. b. Examinar reclamações e representações escritas acerca dos serviços de registro e das infrações desta lei e decidir. c. Fiscalizar o exercício da profissão, impedindo e punindo as infrações à lei, bem como enviando às autoridades competentes relatórios documentados sobre os fatos que apurarem e cuja solução não seja de sua alçada. d. Organizar o seu regimento interno, submetendo-o à aprovação do Conselho Federal. E. Sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício profissional. F. Eleger seu representante e respectivo suplente para o Conselho Federal. G. Dirimir dúvidas relativas à competência e âmbito das atividades profissionais farmacêuticas, com recurso suspensivo para o Conselho Federal. Artigo 11. A responsabilidade administrativa de cada conselho regional cabe ao respectivo presidente, inclusive a prestação de contas perante o órgão federal competente. Artigo 12. O mandato dos membros dos conselhos regionais é privativo de farmacêuticos de nacionalidade brasileira, será gratuito, meramente honorífico e terá a duração de 4 anos. Parágrafo único. O mandato da diretoria dos conselhos regionais terá a duração de 2 anos, sendo seus membros eleitos através do voto direto e secreto, por maioria absoluta. Capítulo 2. Dos quadros e inscrições. Artigo 13. Somente aos membros inscritos nos conselhos regionais de farmácia será permitido o exercício de atividades profissionais farmacêuticas no país. Artigo 14. Em cada conselho regional serão inscritos os profissionais de farmácia que tenham exercício em seus territórios e que constituirão o seu quadro de farmacêuticos. Parágrafo único. Serão inscritos, em quadros distintos, podendo representar-se nas discussões em assuntos concernentes às suas próprias categorias. Aos profissionais que, embora não farmacêuticos, exerçam sua atividade, quando a lei autorize, como responsáveis ou auxiliares técnicos de laboratórios industriais farmacêuticos, laboratórios de análises clínicas e laboratórios de controle e pesquisas relativas a alimentos, drogas, tóxicos e medicamentos. b. Os práticos ou oficiais de farmácia licenciados. Artigo 15. Para inscrição no quadro de farmacêuticos dos conselhos regionais é necessário, além dos requisitos legais de capacidade civil: 1. A ser diplomado ou graduado em farmácia por instituto de ensino oficial ou a este equiparado. 2. Estar com seu diploma registrado na repartição sanitária competente. 3. Não ser nem estar proibido de exercer a profissão farmacêutica. 4. Gozar de boa reputação por sua conduta pública, atestada por 3 farmacêuticos inscritos.
Artigo 16. Para inscrição nos quadros a que se refere o parágrafo único do artigo 14, além de preencher os requisitos legais de capacidade civil, o interessado deverá: 1. Ter diploma, certificado, atestado ou documento comprobatório da atividade profissional, quando se trate de responsáveis ou auxiliares técnicos não farmacêuticos, devidamente autorizados por lei. 2. Ter licença, certificado ou título, passado por autoridade competente, quando se trate de práticos ou oficiais de farmácia licenciados. 3. Não ser nem estar proibido de exercer sua atividade profissional. 4. Gozar de boa reputação por sua conduta pública, atestada por 3 farmacêuticos devidamente inscritos. Artigo 17. A inscrição far-se-á mediante requerimento escrito dirigido ao presidente do Conselho Regional, acompanhado dos documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos dos arts. 15 e 16, conforme o caso, constando obrigatoriamente nome por extenso, filiação, lugar e data de nascimento, currículo educacional e profissional, estabelecimento em que haja exercido atividade profissional e respectivos endereços, residência e situação atual. Parágrafo 1º. Qualquer membro do Conselho Regional ou pessoa interessada poderá representar documentadamente ao Conselho contra o candidato proposto. Parágrafo 2º. Em caso de recusar a inscrição, o Conselho dará ciência ao candidato dos motivos de recusa e conceder-lhe-á o prazo de 15 dias para que os conteste documentadamente e peça reconsideração. Artigo 18. Aceita a inscrição, o candidato prestará, antes de lhe ser entregue a carteira profissional perante o presidente do Conselho Regional, o compromisso de bem exercer a profissão, com dignidade e zelo. Artigo 19. Os conselhos regionais expedirão carteiras de identidade profissional aos inscritos em seus quadros, aos quais habilitarão ao exercício da respectiva profissão em todo o país. Parágrafo 1º. No caso em que o interessado tenha de exercer temporariamente a profissão em outra jurisdição, apresentará sua carteira para ser visada pelo presidente do respectivo Conselho Regional. Parágrafo 2º. Se o exercício da profissão passar a ser feito, de modo permanente, em outra jurisdição, assim se entendendo o exercício da profissão por mais de 90 dias da nova jurisdição, ficará obrigado a inscrever-se no respectivo Conselho Regional. Artigo 20. A exibição da carteira profissional poderá, em qualquer oportunidade, ser exigida por qualquer interessado para fins de verificação da habilitação profissional. Artigo 21. No prontuário do profissional de farmácia, o Conselho Regional fará toda e qualquer anotação referente ao mesmo, inclusive elogios e penalidades. Parágrafo único. No caso de expedição de nova carteira, serão transcritas todas as anotações constantes dos livros do Conselho Regional sobre o profissional. Capítulo 3. Das anuidades e taxas. Artigo 22. O profissional de farmácia, para o exercício de sua profissão, é obrigado ao registro no Conselho Regional de Farmácia cuja jurisdição estiver sujeito, ficando obrigado ao pagamento de uma anuidade ao respectivo Conselho Regional até 31 de março de cada ano, acrescida de 20% de mora, quando fora desse prazo. Parágrafo único. As empresas que exploram serviços para os quais são necessárias atividades profissionais farmacêuticas estão igualmente sujeitas ao pagamento de uma anuidade, incidindo na mesma mora de 20%, quando fora do prazo. Artigo 23. Os conselhos federal e regionais cobrarão taxas pela expedição ou substituição de carteira profissional. Artigo 24. As empresas e estabelecimentos que exploram serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico deverão provar perante os conselhos federal e regionais que essas atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado. Parágrafo único. Aos infratores deste artigo será aplicada pelo respectivo Conselho Regional a multa de CR cifrão 500,00 500 cruzeiros,
ACR cifrão 5.000,00, 5.000 cruzeiros. Artigo 25. As taxas e anuidades a que se referem os arts. 22 e 23 desta lei e suas alterações posteriores serão fixadas pelos conselhos regionais, com intervalos não inferiores a 3 anos. Artigo 26. Constitui renda do Conselho Federal o seguinte: a. 1/4 da taxa de expedição de carteira profissional. b. 1/4 das anuidades. c. 1/4 das multas aplicadas de acordo com a presente lei. d. Doações ou legados. e. Subvenção dos governos, ou dos órgãos autárquicos ou dos paraestatais. f. 1/4 da renda das certidões. Artigo 27. A renda de cada conselho regional será constituída do seguinte: a. 3/4 da taxa de expedição de carteira profissional. b. 3/4 das anuidades. c. 3/4 das multas aplicadas de acordo com a presente lei. d. Doações ou legados. e. Subvenções dos governos, ou dos órgãos autárquicos ou dos paraestatais. f. 3/4 da renda das certidões. g. Qualquer renda eventual. Parágrafo 1º. Cada conselho regional destinará 1/4 de sua renda líquida à formação de um fundo de assistência a seus membros necessitados, quando inválidos ou enfermos. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo supra, considera-se líquida a renda total com a só dedução das despesas de pessoal e expediente. Capítulo 4. Das penalidades e sua aplicação. Artigo 28. O poder de punir disciplinarmente compete, com exclusividade, ao Conselho Regional em que o faltoso estiver inscrito ao tempo do fato punível em que incorreu. Artigo 29. A jurisdição disciplinar, estabelecida no artigo anterior, não derroga a jurisdição comum, quando o fato constituía crime punido em lei. Artigo 30. As penalidades disciplinares serão as seguintes: 1. De advertência ou censura, aplicada sem publicidade, verbalmente ou por ofício do presidente do Conselho Regional, chamando a atenção do culpado para o fato brandamente no primeiro caso, energicamente e com emprego da palavra censura no segundo. 2. De multa de CR cifrão 500,00, 500 cruzeiros, a CR cifrão 5.000,00, 5.000 cruzeiros, que serão cabíveis no caso de terceira falta e outras subsequentes, a juízo do Conselho Regional a que pertencer o faltoso. 3. De suspensão de 3 meses a 1 ano, que serão impostas por motivo de falta grave, de pronúncia criminal ou de prisão em virtude de sentença, aplicáveis pelo Conselho Regional em que estiver inscrito o faltoso. 4. De eliminação que será imposta aos que porventura houverem perdido algum dos requisitos dos arts. 15 e 16 para fazer parte do Conselho Regional de Farmácia, inclusive aos que forem convencidos perante o Conselho Federal de Farmácia ou em juízo de incontinência pública e escandalosa ou de embriaguez habitual, e aos que, por faltas graves, já tenham sido 3 vezes condenados definitivamente a penas de suspensão, ainda que em conselhos regionais diversos. Parágrafo 1º. A deliberação do Conselho procederá sempre à audiência do acusado, sendo-lhe dado defensor, se não for encontrado ou se deixar o processo à revelia. Parágrafo 2º. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, no prazo de 30 dias, contados da ciência, para o Conselho Federal sem efeito suspensivo, salvo nos casos dos números 3º e 4º deste artigo, em que o efeito será suspensivo. Capítulo 5. Da prestação de contas. Artigo 31. Os presidentes do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Farmácia prestarão, anualmente, suas contas perante o Tribunal de Contas da União.
Parágrafo 1º. A prestação de contas do presidente do Conselho Federal será feita diretamente ao referido tribunal após a aprovação do Conselho. Parágrafo 2º. A prestação de contas dos presidentes dos conselhos regionais será feita ao referido tribunal por intermédio do Conselho Federal de Farmácia. Parágrafo 3º. Cabe aos presidentes de cada conselho a responsabilidade pela prestação de contas. Capítulo 6. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 32. A inscrição dos profissionais e práticos já registrados nos órgãos de saúde pública na data desta lei será feita, seja pela apresentação de títulos, diplomas, certificados ou cartas registradas no Ministério da Educação e Cultura ou departamentos estaduais, seja mediante prova de registro na repartição competente. Parágrafo único. Os licenciados, práticos habilitados, passarão a denominar-se, em todo o território nacional, oficial de farmácia. Artigo 33. Os práticos e oficiais de farmácia, já habilitados na forma da lei, poderão ser provisionados para assumirem a responsabilidade técnico-profissional para a farmácia de sua propriedade, desde que, na data da vigência desta lei, os respectivos certificados de habilitação tenham sido expedidos há mais de 6 anos pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina ou pelas repartições sanitárias competentes dos estados e territórios, e sua condição de proprietários de farmácia datado de mais de 10 anos, sendo-lhes, porém, vedado o exercício das mais atividades privativas da profissão de farmacêutico. Parágrafo 1º. Salvo exceção prevista neste artigo, são proibidos provisionamentos para quaisquer outras finalidades. Parágrafo 2º. Não gozará do benefício concedido neste artigo prático ou oficial de farmácia estabelecido com farmácia sem a satisfação de todas as exigências, legais ou regulamentares vigentes na data da publicação desta lei. Parágrafo 3º. Poderão ser provisionadas, nos termos deste artigo, as irmãs de caridade que forem responsáveis técnicas de farmácias pertencentes ou administradas por congregações religiosas. Artigo 34. O pessoal a serviço dos conselhos de farmácia será inscrito, para efeito de previdência social, no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, IPASE, em conformidade com o artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.347, de 12 de junho de 1941. Artigo 35. Os conselhos regionais poderão, por procuradores seus, promover perante o Juízo da Fazenda Pública, e mediante processo de executivo fiscal, a cobrança das penalidades e anuidades previstas para a execução da presente lei. Artigo 36. A Assembleia que se realizar para a escolha dos membros do primeiro Conselho Federal da Farmácia será presidida pelo consultor técnico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e se constituirá dos delegados eleitores dos sindicatos e associações de farmacêuticos, com mais de um ano de assistência legal no país, eleitos em assembleias das respectivas entidades por voto secreto e segundo as formalidades estabelecidas para a escolha de suas diretorias ou órgãos dirigentes. Parágrafo 1º. Cada sindicato ou associação indicará um único delegado eleitor, que deverá ser, obrigatoriamente, farmacêutico e no pleno gozo de seus direitos. Parágrafo 2º. Os sindicatos ou associações de farmacêuticos, para obterem seus direitos de representação na Assembleia a que se refere este artigo, deverão proceder, no prazo de 60 dias, ao seu registro prévio perante a Federação das Associações de Farmacêuticos do Brasil mediante a apresentação de seus estatutos e mais documentos julgados necessários. Parágrafo 3º. A Federação das Associações de Farmacêuticos do Brasil, de acordo com o consultor técnico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tomará as providências necessárias à realização da Assembleia de que cogita este artigo.
Artigo 38. O pagamento da primeira anuidade deverá ser feito por ocasião da inscrição no Conselho Regional de Farmácia. Farmácia. Artigo 39. Os casos omissos verificados nesta lei serão resolvidos pelo Conselho Federal de Farmácia. Enquanto não for votado o Código de Deontologia Farmacêutica, prevalecerão em cada conselho regional as praxes reconhecidas pelos mesmos. Artigo 40. A presente lei entrará em vigor, em todo o território nacional, 120 dias depois de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, em 11 de novembro de 1960, 139º da Independência e 72º da República. Juscelino Kubitschek S. Paes de Almeida, Clóvis Salgado, Alirio Sales Coelho, Pedro Paulo Penido. Consulta realizada através do hiperlink